Kombucha! Você já bebeu uma kombucha? Você já teve essa experiência? Eu não tô muito lembrado de ter, não. Mas eu tô lembrado do curta de 2023, Kombucha, que tem até no YouTube, se eu não me engano, até esses tempos atrás tinha, que virou um longa-metragem agora em 2025. E eu fiquei curioso para ver o longa conhecendo o curta e a própria temática, né? Esse terror aí que vai para um lado nojento, gosmento, de horror corporal, integrando outros elementos também, mas infelizmente isso não é suficiente para a gente ter um bom filme ali no fim das contas. E afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Kombucha, dirigido por Jake Myers, que também é co-roteirista do filme e traz essa coisa inusitada da kombucha, que é aquela bebida, que é um chá, que tem ali uma cultura simbiótica de bactérias, levedura, etc, etc, né? Então ele traz esse elemento para transformar isso em terror, não só terror corporal, como também terror psicológico, fazendo analogia com outras coisas aí, como o mundo corporativista, etc, escolhas ali de emprego e uma escolha existencial. Na história a gente segue o Lucas, aquele Luke, não. Luke aqui é um rapaz que ele é músico, toca na noite, coisa e tal, tem a namorada dele, só que a vida tá difícil, dinheiro, as oportunidades, muita conta para pagar, a namorada dele já tá ali chateada, eles acabam entrando em conflito e coisa e tal, e o Luke decide aceitar uma proposta de trabalho para uma empresa ali que produz kombucha, né? É uma empresa ali que na verdade não só produz. Os funcionários consomem a kombucha ali diariamente, muitas vezes diariamente, né? E aquilo vai se tornando cada vez mais estranho, né? Luke acaba entrando para essa empresa, conseguindo o trabalho, ele fica ali, ó, não sei se eu vou beber esse negócio aí que vocês estão me, né? A chefe dele ali insiste sempre, bebe a kombucha, bebe, o que acontece? Sim, ele bebe, e aí aquilo vai tomando conta dele ali de uma maneira que o filme se desenrola. Bem, fica muito claro, tá, que estamos diante de um filme de orçamento mais modesto, né, mais simples e tal, mas isso não quer dizer que a gente não consiga trabalhar com uma certa criatividade e trazer elementos ali um pouco mais caprichosos na hora da sua execução, na hora da sua realização. Acho que o maior problema desse filme aqui é na execução mesmo, né? Você tem ali os temas, ele tenta fazer muita coisa, ele tenta ter camadas de terror diferenciadas no decorrer da trama, no desenvolvimento dela, né? No que é revelado ali com o passar desse desenvolvimento. Mas eu acho que ele tem fragilidade aí em todas essas tentativas de desenvolver, de executar essas ideias. Por exemplo, vou dar um exemplo. O horror corporal, ele acontece algumas vezes. O horror corporal, você tem ali, muitas vezes, o efeito prático, a maquiagem, uma coisa. Cara, eu achei a maquiagem desse filme fraca. Eu achei uma maquiagem que poderia ter muito mais apreço, muito mais carinho. É um negócio que aparece ali em tela algumas vezes e você vê um negocinho riscado, uma coisinha que o filme ele quer te trazer um tom de grotesco, de nojeira. Tem cenas nojentas? Tem. Ele tem uma nojeira ali, né? Mas que, sabe, falta ali um certo carinho, falta ali um certo desempenho. E, de novo, eu tô te falando porque eu conheço um pouco aí esse meio. Dá pra você fazer um trampo legal disso, né, de maquiagem e tal, com valor, com escopo reduzido de orçamento tranquilamente. Quem que você vai botar ali para fazer esse tipo de trabalho? Então não é só isso, mas isso impacta o filme, isso juntamente com outros elementos visuais. O filme tem uma fotografia
com cores mais acinzentadas, mais frias, né? Trazendo aquele tom de melancolia, mas isso, hora nenhuma, é algo que contribui também para a estética do filme, porque o filme parece que ele tem uma certa dificuldade com o foco dele em tom, no que ele quer passar. Às vezes ele quer ser mais trash, às vezes ele quer ser nojeira, às vezes ele quer ser sombrio, sério demais, até um pouquinho pretensioso demais. E aí nesses elementos visuais, por exemplo, como não só falando da parte prática da coisa não, da maquiagem não. O CGI, às vezes eles até botam ali um bicho, uma nojeira, que disfarça, é rápido, tá na sombra. Agora, quando o filme ele precisa enfatizar isso, principalmente no último ato, é uma coisa que fica grosseira ali em tela, que não funciona muito. E aí o filme tentando trazer esse terror sério e ficar nessa corda bamba. Será que ele quer ser escrachado e mais pro engraçado? O texto não é engraçado, mas enfim. Ou será que ele quer trazer esse terrorzão mais visceral, mais brutal? Mas visualmente, essa crise, diria, estética que o filme acaba tendo, né, não consegue atingir esse nível de terror, esse nível de grotesco que ele tanto tenta no decorrer do filme. No. You. O ator Terence Carey, que faz o Luke, eu acho que ele se esforça com o que ele tem, tá? Ele tenta, mas o texto, ele é muito simplificado, mas de uma maneira que deixa as situações robóticas, inclusive, tá? A direção, ela segue um padrão meio robótico, meio estático. Eu acho que fica... Eu gosto de usar esse termo e aqui eu acho que se aplica muito bem. Engessado, sabe? Parece que a câmera estática nesse filme aqui, ela é muito mais para uma zona de conforto da direção do que tentar ser uma linguagem cinematográfica ali do diretor e coisa e tal, né? Mais uma vez a gente sabe das limitações e tal, mas isso, unido a toda a mise-en-scène, a toda o diálogo ali dos personagens, que ficam, a partir disso, com a cara de sketch, sabe? Ó, vamos fazer o diálogo aqui, bateu, vamos pra próxima cena e tal. A fluidez disso do filme me incomoda, não me parece bem executada, não. E eu citei o Terence Carey como um bom... bom é forte, eu acho que ele é competente, ele tenta ali tirar a lei de pedra. Mas eu vou te falar que o restante do elenco eu não gosto, tá? O restante do elenco, talvez aí, o texto não ajude eles, sim. Mas ali tem algumas atuações como a chefe do Luke, né? Que ela tenta fazer uma coisa meio caricata, tenta, né? Aquela boss, assim, tal, que mais para um lado negativo do que para um lado ameaçador ou intrigante ou misterioso da coisa. Tem umas ceninhas sofridas aí com essa moça. Eu acho, a ideia, não é que a gente tá falando uma coisa nova, de pessoas que trabalham e tal, mas eu acho esse conceito do cara que, né, que tá lá tentando ser artista e ele é levado para esse mundo corporativo, né, e isso é transformado para aquela coisa do terror de lavagem cerebral e que não fica só no psicológico, fica no corporal e tal. Eu acho essa proposta curiosa, até interessante ali, mas de fato é como isso é agrupado. E aí muitas vezes né? Você tem um curta em que você consegue trabalhar de uma forma talvez mais eficiente as suas ideias para aquele mundo, para aquele universo, mas aí quando você alonga para mais de 1h30, você tem que desenvolver um texto muito maior e dar mais camadas para aqueles personagens e para aquelas situações e para o próprio terror do filme. Aí que tá o maior desafio para todo cineasta, para todo roteirista, e que eu vejo como a maior dificuldade mesmo, até de elaborar esses temas, tá? O drama do Luke, os conflitos com a namorada dele, né? A coisa ali do corporativismo e tal, e como ele vai sofrendo e perdendo a sua própria identidade. Então tudo isso perde muita força por conta desses problemas que eu já mencionei. Então é isso, meus amigos. Infelizmente, Kombucha pra mim não funcionou, tá? Pra mim foi um filme com muitos mais problemas do que coisas ali positivas, apesar dessa premissa e coisa e tal, mas eu acho que o filme, ele se amortece, ele se anestesia
principalmente no seu elemento ali fundamental, que é o terror. Eu acho que até isso, na hora dele entregar uma certa bagaceira, nojeira e coisa e tal, ele, enfim. Eu dou uma nota 3.5 pra Kombucha. Um filme que infelizmente não desenvolve bem as suas ideias, os seus gêneros e subgêneros, e tem também uma certa dificuldade, apesar das suas limitações, de entregar algo ali em tela e visual, como eu disse, de mais qualidade e mais interessante. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, se você tá aqui até agora, quer ver ali a parte com os spoilers, eu posso te fazer um pedido? Você já viu o clipe da minha banda? Ah, Lucas, de novo. Sim, às vezes você gostou, esqueceu, né? Ou às vezes você ainda não viu. Você gosta de metal, de rock, Antílope lançou a música Enfermo. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição, nos comentários. Vai lá, a gente tá quase chegando em 10 mil views. E se você gostar, também sabe de alguém que curte heavy metal, rock, indica, né? Vá que a pessoa também goste. I'll be back in 5. I'm gonna grab some more booch. Bem, vamos lá pra Kombucha, né? Kombucha é essa história que começa com a moça que morre ali no escritório e a gente vai descobrir que o Luke entra no lugar dela. Ela morreu porque ela preferiu morrer, né? Ali, digamos assim, por conta própria, com a boca toda espumando ali no início, do que continuar aquela vida naquele lugar, né? Aí trazendo uma tentativa ali de falar, nossa, olha como o corporativismo faz essas coisas, que é uma crítica válida, mas que, enfim, né? Luke, depois de penar muito ali pra tomar a tal da kombucha, né? Que é aquele líquido, né, que tem uma textura interessante, tem uma cor interessante ali, aquele laranja, mas ele acaba bebendo até porque a chefe dele, a loira ali, fala pra ele, ó, se você não beber esse trem, você vai rodar. E aí ele bebe, ele se sente inicialmente bem, ele trabalha pra caramba, porque eles falam isso, né, se você beber esse negócio, rapaz, você vai se sentir o super-homem. Você vai ficar excelente. Mas, apesar dele se sentir bem, entregar o trabalho, ser elogiado, vem os efeitos colaterais, que ele vai soltar o barrão, e eu acho engraçado que ele solta ali, tem umas minhocas, uns coró ali, inclusive uma cor, né, avermelhada, que ele olha assim, ele se assusta um pouco, e depois vai seguir a vida. Meu amigo, eu acho que se você soltou o barrão desse jeito aí, talvez você esteja morrendo. Aí é uma sucessão de momentos, né? Alguns ok, outros ali, né? Igual eu falei, tem umas horas que o Luke se enxerga machucado ali, que é uma coisinha muito esquisita. Não sei, parece que eles colocaram uns algodõezinhos ali na cara dele. Enfim, a namorada, a Elise, a ex-namorada do Luke, porque eles brigaram e tal, ela tá investigando porque ela tá com medo, porque ela sabe que tem alguma coisa errada ali naquele lugar. Ela vai falar com a mãe da menina que morreu, que tá investigando, que fala que na verdade eles são vampiros ali. E é aquela velha história, ela vai atrás do Luke pra tentar convencer ele meio que despreza ela, afinal de contas ele tá se dando bem ali, ele tá recebendo bônus, ele tá tendo um relacionamento ali mais próximo com a chefe, talvez próximo demais. A Elise descobre ali que tem sangue na kombucha, que é esquisito e coisa e tal. E o Luke acaba se envolvendo, se entrelaçando um pouquinho demais, indo até pro apartamento da chefe dele, né? Que, de novo, uma vibe meio caricatona um pouco demais aqui, sabe? E eles começam a se entrelaçar e digamos que ela fala assim já rapidamente pra ele, eu quero um bebê, eu quero que você me conceda. E ele meio assustado ali, mas vai embora, né? Continua o negócio. You make me wanna be a mother. E aí ele tem um pesadelo ali com ela. Eu te digo que esse foi talvez o momento de terror mais interessantezinho ali do filme. Que ele tem um pesadelo com ela numa banheira, segurando um feto que seria o filhinho deles ali e tal, mas também dura alguns segundos, ele acorda assim, era um pesadelo. Bem, depois que Luke passa mais mal, começa a chamar o Raul ali com as minhocas e coisa e tal, ele vai lá pra coitada da Elise, pra Izzy e fala, me ajuda. E aí elas ajudam, amarra ele, porque ele vai ter uma crise de abstinência e fala, ó, você não pode beber essa kombucha, mas não. Nesse meio tempo, a namorada dele, ex-namorada atual, não sei se eles voltaram e coisa e tal, mas
eles vão, ela com a mulher vai lá tentar sabotar a kombucha, mas não adianta coisa nenhuma. Eles matam a outra mulher lá, né, fazem a namorada ali meio que de refém ali, e enquanto a chefe loira ali, doidona do Luke, vai lá buscar ele. Inclusive a cena em que ela leva a kombucha, né, e dá kombucha pra ele de novo, e ela tira, digamos, do lugar lá, TETA, pra não falar, né, tudo bom, YouTube? E aí, Luke chega com a mulher lá no escritório, né, ele já tá pronto pra próxima, pra outra com a lavagem cerebral, e a namorada dele, a Elise, fala, meu Deus, o que você tá fazendo? A mãe, que é a entidade por trás dessa kombucha maligna, misteriosa e mágica aí, tá atrás de um quadro, que na verdade é um polvo lá nojentão, meio com a vibe cósmica, né? Que aí é a parte onde o CGI ele tá mais aparente, coisa... Sendo bem chato aqui, eu acho que o monstro ele funciona sozinho e de uma maneira mais rápida, mas quando ele interage, não naquele sentido literal, literal não, né? Enfim, que eu falo aqui de vez em quando, mas quando ele tá ali com o Luke, por exemplo, que o Luke, ele vai se banhar junto ali, ele vai, como eles falam, né, entrar no útero da mãe, do polvo lá. Enquanto o filho dele com a loira já tá lá crescido e é igual ao Luke, né, e ele vai ser substituído. Então o bicho vem todo gosmento, veste a roupa do Luke e o Luke vai para ser absorvido pela criatura, né? E aí o filho deles, que é um bichão lá, monstrão, dando a entender que os que estão lá, a loira, o colega bigodudo do Luke e tal, já foram substituídos e agora são essas criaturas ali. Porém, depois que Elise começa a cantar, sim, cantar ali com a voz meio desafinada, mas ela quer atingir o coração do Luke antes que ele seja sugado completamente. Ele acorda, ele sai todo desesperadão lá, e aí vira um balaio de gato, eles tentando fugir, e ele batalhando lá com o próprio clone, e a Elise batalhando, né? É homem contra homem, mulher contra mulher. E o que eu acho excelente é que o que meio que derrota ali o monstro é o alho, né? Que eu tenho um negócio de alho com bactéria, a menina até expõe essa parada aí, mas, tipo assim, é um bicho gigantesco, a menina joga uns alhinhos ali, cuidado com alho, hein? Se você for vampirão, monstrão, entidade cósmica, cuidado com alho. No fim das contas, Luke e Elise conseguem derrotar ali o monstro com alho, a mulher também, todo mundo ali vira patê de beterraba. E aí você acha que acabou, né? Graças a Deus, mas não, a galera ali do conglomerado de empresas, um chefão lá, tenta comprar o silêncio, né, de Luke e de Elise, para eles não vazarem o negócio da kombucha, o que aconteceu. E eles são facilmente comprados, tá? O cara só passa um chequinho, eles olham e falam, opa, né? E tudo indica que sim, eles não vão falar um pio, né? Isso que eles estavam tentando derrotar e coisa e tal, não. E a última cena é eles mostrando que a kombucha vai ser vendida aí para todo mundo ter acesso e que, né... Aí eu fico pensando, bem, será que existe outros polvos, né, anti-alhos que estão por aí, eles estão produzindo? Porque é meio que ele que produzia ela, né, que eles chamam de mãe, é a mãe polvo, é a polva, não sei, fim de kombucha. Queria ter gostado muito mais do filme, né? Como eu pontuei, acho que ele poderia ter trabalhado bem melhor aí mesmo com essa certa simplicidade e tal que a gente vê no filme, mas enfim, né? E você já viu Kombucha? Te lembrou algum outro filme? Você conhece o curta, que inclusive tá aí no YouTube para você assistir? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult também. E se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, para você receber esses vídeos antecipadamente, ter acesso às lives dos membros, que é muito boa, e as novidades que estão vindo aí em 2026, que eu quero trazer mais conteúdo para os membros também, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.